Sobre o nosso tema de estudo de hoje, a gente continua no capítulo 5 do Evangelho, a gente vai falar sobre resignação. É as bem-aventuranças, os primeiros capítulos do Evangelho, ele traz as bem-aventuranças. E a bem-aventurados os aflitos, que é o capítulo 5, é interessante porque é um dos maiores capítulos que nós temos no Evangelho. E particularmente falando, é o capítulo que eu mais li nos últimos 12 meses, pelo menos, né? E é interessante a gente ler e ter releitura, e cada hora a gente tem a gente nutre de uma forma aquilo que a gente está lendo. É claro que é de acordo com o momento que nós estamos passando. Abre aspas, logo no início do capítulo. Eu trouxe 3 citações e eu vou compartilhar com vocês. Primeiro, a própria citação que Mateus escreve no Evangelho, quando ele parafraseia Jesus lá no Sermão do Monte. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiças, pois serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Aqui a gente está falando de aflição, de uma forma geral. De algum problema que a gente passa, seja ele qual for, e que Jesus deixa claro para a gente através da escrita de Mateus, muito detalhista, que a gente vai ser consolado. E essa é a proposta do dia de hoje, da nossa conversa, do nosso estudo. Mas primeiro, o que é resignação? O que é? É logo lá no final do estudo dessa bem-aventurança, ele termina com resignação. Resignação é um substantivo feminino para submissão à vontade de alguém ou ao destino. Olha que engraçado. Não só de uma pessoa, é submissão a uma pessoa ou a um destino. Essa é a explicação. Esse é o que o português traz sobre resignação. E é exatamente disso que a gente vai discorrer aqui ao longo do nosso estudo, tá? Bom, eu vou emprestar um pouquinho a fala dos meus 2 últimos colegas que estiveram aqui nas 2 últimas semanas, para quem teve a oportunidade de assistir. O Luiz, ele traz uma visão sobre sofrimento e, inclusive, algo que me chamou bastante atenção na fala dele, foi falando sobre Mateus e Lucas, quando Mateus é um Mateus dentro do Evangelho, dentro da Bíblia, quando ele escreve, é um apóstolo mais lírico, mais detalhista, é um apóstolo que fala mais sobre a vida espiritual. E Lucas, ele traz uma visão mais, eu não diria material, mas mais do momento. E é legal que esse trecho que eu acabei de ler para vocês é na visão do Mateus. Então, se a gente extrai aqui, Mateus está falando um pouco sobre o futuro. Calma, a gente sofre, mas a gente vai ser bem-aventurado, parafraseando Jesus. Olha o que Lucas traz. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Aí Lucas fala um pouquinho mais do presente. Olha, hoje você é pobre, mas calma, é o reino do céu. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ele dá um foco mais para o momento. E eu achei isso interessante na fala do Luiz, há 2 semanas atrás. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. É interessante, né? Como traz visões diferentes, mas do mesmo propósito, de uma mesma citação de Cristo. Por isso que é legal que eles se completam. E é legal que o Evangelho, logo no começo desse capítulo, ele traz as 2 citações. Então ele começa de uma forma intrínseca a falar do plano espiritual, mas também do nosso sofrimento agora. Não é novidade, e aí eu trago as falas do André, que esteve aqui semana passada, e ele fala, gente, nós espíritos a gente tem um costume de falar, não, eu sofro ou o outro sofre, porque a gente tem que pagar a dívida do passado. A gente tem esse costume de fato, né? Quando ele falou isso, eu comecei a refletir, falei, é verdade. O exemplo que ele usou, a pessoa veio sem perna, nossa, ele chutou muita pessoa na vida passada. E a gente tem esse costume. E aí é interessante, às vezes, e aí eu trago a reflexão, por que a gente precisa saber? Né? Deus já nos dá o dom do esquecimento, isso é um dom.
Imagina, eu nasço da minha mãe, eu sei que a minha mãe, se eu não tiver esquecimento do passado no meu exemplo, sei que minha mãe foi uma pessoa que fez muito mal para mim. Vai ser muito mais difícil eu lidar com ela na vida, do contrário com o dom do esquecimento. Então, eu acho que às vezes a reflexão não é para ficar tentando justificar. Porque quando a gente justifica, a gente fica olhando muito para o passado. Mas é tentar pegar a reflexão de Mateus e de Lucas e falar, calma, Lucas, eu sei que você está passando. Todo mundo, gente, todo mundo tem algum tipo de problema. E que Mateus vem e fala, não ele fala, ele parafraseia o Cristo, que é o nosso guia. Calma, porque vós será o reino de Deus. Aí ele relembra, então nesse momento que ele relembra, Jesus consola a gente, ele relembra. Gente, a vida não é aqui. É muito comum André Luiz, não só o André Luiz, mas eu quero trazer a fala dele, é muito comum ele falar da vida no piscar de olhos, a vida que se passa no piscar de olhos. E a Emmanuel também fala isso. Na verdade, a doutrina como um todo fala isso, né? A vida passa no piscar de olhos. E essa é uma das belezas, e nós falamos, tivemos a oportunidade de falar aqui, uma das belezas da nossa encarnação é a gente ter de fato esse esquecimento e a gente de fato não ter essas conexões diretas com o saber do plano espiritual. Por quê? Porque quando a gente vem encarnado, a gente pode ser nós mesmos. Então muitas vezes a gente se prepara para encarnar e fala, não, dessa vez eu vou conseguir libertar do meu egoísmo, dessa vez eu vou. E a gente encarna e a gente esquece desse nosso objetivo de uma forma, apesar de estar na consciência, isso está lá no Livro dos Espíritos, ele fica ali para atormentar um pouco a gente, e é legal, porque a gente, senão perderíamos o objetivo de vez, né? Mas a gente esquece de uma certa forma. Por quê? Porque quando eu vier aqui e eu praticar o não mais egoísmo, vai ser genuíno, vai ser no sangue. Isso é uma dádiva. E esse capítulo começa já falando que todos nós sofremos. Mas calma, essa é uma vontade, uma lei de Deus. E a gente vai falar dessa punição de Deus daqui a pouco, tá? Não é bem uma punição de Deus, né? Eu estou falando do sofrimento. Então sejamos felizes. Mais um trecho do Evangelho, tá? Abre aspas. O homem que sofre, o Espírito Amigo falando ali no Evangelho, o homem que sofre é semelhante a um devedor de grande soma, a quem o credor dissesse, se me pagares hoje mesmo a 100ª parte, darei a quitação do resto e ficarás livre. Se não, vou perseguir-te até que pagues o último centavo. O devedor não ficaria feliz de submeter-se a todas as provações se, para se livrar da dívida, pagando somente a 100ª parte da mesma, em vez de queixar-se do credor, não agradeceria? Então olha só, o finalzinho, em vez da gente se queixar, da gente pagar uma 100ª parte, que não é legal isso, do que pagar um inteiro, e aí eu ter essa punição, que a gente vai falar já daqui a pouco, da minha dívida. Essa parte ela fala assim, gente, a espiritualidade, ela tenta traduzir de forma sutil, nesse capítulo, que sim, olha, você sofre, nós sabemos, você sofre porque você tem dívidas, mas calma, você não precisa ficar se importando com isso. A gente te dá um suporte. E vou te dizer mais, a sua dívida está sendo cobrada isso. Então o Evangelho, eles não falam, lá no livro do nosso Ler, André Luiz também fala, quando reencarnamos trazendo, né, as nossas dívidas para algum tipo de reparação, a gente traz só uma pequena parte dela. Olha que lindo, Deus ainda deixa a gente pagar 1/10, nada da nossa dívida. Imagina se a gente tivesse que pagar inteiro, né? Até agora eu falei bênçãos aqui, a bênção da reencarnação, da gente não lembrar, a bênção
do Cristo nos consolar através dessas bendizeres, onde, calma, calma, vai passar, vai ali, no futuro você vai ter o reino dos céus. A bênção da gente saber, e a espiritualidade traz de uma forma bem breve, nesse capítulo da resignação, falando que vocês pagam 1/10 do que vocês fazem. Mas a grande questão que eu quero convidar todos na reflexão é, até para nós uma vez parafraseando o doutor André que esteve aqui semana passada. Gente, nada muito importa a gente saber se eu estou pagando uma dívida ou não. O que importa é eu estou aqui, o que importa é o que eu vou fazer para frente. A gente teve a oportunidade, a Rosane estava lá, não sei quem mais teve a oportunidade no irmão Francisco, e a Paula ela fez uma palestra lá maravilhosa, como sempre, né? Eu esqueci o sobrenome dela, Guimarães. Paula Guimarães. Sempre a Paula Guimarães fala muito bem, né? E ela fala do despertar. O título da palestra dela era Despertar, né? E a Camila me perguntou, falou, nossa, mas despertar, embora a jornada com Jesus, o que tem a ver? Eu falei, bom, a gente vai descobrir, a gente vai saber, né? E ela discorre uma palestra maravilhosa falando de o quão a gente está desperto para entender essa situação das nossas aflições. A gente bem dizer as nossas aflições, agradecer as nossas aflições e seguir o nosso caminho. Porque é interessante, a gente já discutiu algumas vezes no nosso evangelho em casa, o como nós somos privilegiados de ter uma oportunidade de vir, de ter uma doutrina consoladora que fala para a gente. Mas não é só a oportunidade de ter a doutrina que fala para a gente todos esses segredos, todas essas receitas de bolo, mas é o quanto nós estamos dispostos a internalizá-las. Essa é uma das reflexões que eu trago para a noite. Quanto estamos dispostos a internalizar essas reflexões? A gente sempre fala, né, mano? Gente, quando a gente fala dos nossos problemas, aí claro que envolve pessoas, óbvio, né? Lei da sociedade está aí para isso, para nos ajudar. Mas a gente sempre relembra, fala, calma, a gente não é detentor da espada. Porque às vezes dá uma raiva, e é verdade, gente, nós somos seres humanos. A gente olha para um problema que envolve um terceiro, fala, nossa, cara, olha que injustiça o outro, que acontece com o outro. E eu? O que eu estou fazendo para isso? O que eu estou refletindo, olhando para o espelho, para que eu reaja diferente, por exemplo, dentro de uma determinada aflição? Então nós não somos detentores da espada. Quem julga ou quem vai dar consequência para o outro, não somos nós. E eu não vou assumir, e eu sei quem é, e eu vou falar para vocês, eu acho que todos vocês sabem. Quem cria a lei é Deus. Inclusive a lei é mecânico, ele criou a lei. O universo, a gente estuda isso na Gênesis, torna-se uma mecânica, ela funciona de forma sustentável, ela funciona sozinha. Então, quando a gente exerce um bem feito, a gente está seguindo a lei dele, nós estamos nos aproximando de Deus. Isso que o Evangelho gosta de falar também. Quando a gente não segue, a gente está infringindo essa lei mecânica, é como se passasse no radar de 60 por hora a 120 por hora. O radar vai pegar. O cara que opera o radar, ele está lá? Não, o radar é automático. Basicamente, a lei de Deus funciona da mesma forma. Quem vai ser punido? Quem criou a falta é a própria pessoa. Quem vai ser punido? A punição vai ser por causa da ação da própria pessoa. E a gente, às vezes, pode ter o costume de falar, ai meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? O Espiritismo nos lembra ações próprias. Mas o convite é não ficar se lamentando, seja consigo, seja com o terceiro, como eu acabei de dar o exemplo, mas é refletir, é levantar a cabeça e tentar entender o que eu posso fazer diferente. A gente mudar. O Guilherme Azeredo, que vem sempre aqui, ele gosta de falar, né? Não é por quê, é para quê. A gente muda a perspectiva. E, gente, de verdade, quando a gente muda a perspectiva, parece que vira uma chave. Vira uma chave.
E aí eu trago mais uma citação do próprio Evangelho deste capítulo, deste item, o item 12. Que quando a gente encara a aflição de uma maneira mais razão, de uma maneira mais eu entendo, eu preciso, isso é para o meu engrandecimento, a gente começa a ficar mais leve. Sai um peso. Eu vou contar a história, rápida e breve, de uma pessoa conhecida. Essa pessoa, ela tá vivendo a vida dela, aí aparece do nada, ela entrou num consórcio financeiro de um imóvel, aparece do nada uma dívida para ela do mês, assim, ó. Ela já estava com o dinheiro apertado, aí a dívida aparece, pá, apareceu. De um mês para o outro apareceu uma dívida. Eu falei, meu Deus, agora eu vou ter que assumir essa dívida do imóvel, não estava preparado financeiro, do nada apareceu essa dívida, meu Deus, me ajuda, e é isso, a dívida está lá. E o dinheiro apertado. E aí tá, certo dia, né, indo para o trabalho, a pessoa dirigindo o carro, vem um carro e bate na traseira desse carro. Bateu no carro. Tá. Traseira do carro amassa. A pessoa fala, meu Deus, eu já estou com dívida do financiamento do apartamento, agora eu tenho uma outra dívida porque a franquia do meu seguro é alto, vou ter mais dívida, olha o dinheiro. Enfim, a pessoa, né? Acontece mais um evento. O que aconteceu desse carro de trás, que bateu, e foi um acidente, gente, graças a Deus, nada de grave aconteceu, foi mesmo dano material mesmo, né? Além do susto, dano material. O carro de trás era um carro da Localiza, que é essa locadora de carro, é uma locadora de carro. A Localiza, ela não tem seguro do carro, ela não paga, não faz seguro dos carros delas, não compensa financeiramente para a Localiza fazer seguro do carro. Então, quando acontece algum tipo de sinistro, a Localiza, ela paga uma indenização para a pessoa. Então, se a pessoa quiser acionar o seguro dela, pode. Enfim, o dinheiro está lá para ela reparar. Então, a pessoa faz orçamento no determinado lugar, lá da franquia da Localiza, na funilaria que a Localiza indica, tal. Ele submete a esse valor para a Localiza e ela paga o valor em dinheiro para a pessoa. E olha que legal, o dinheiro que a Localiza paga para a pessoa, além de pagar o custo do seguro, ela consegue dar pelo menos 2 meses de respiro dessa dívida que ele teve. O que eu quero trazer nessa história rápida? Olha, às vezes um problema acontece para ajudar a impulsionar, para ajudar a dar um respiro, e nada acontece por acaso. Essa pessoa poderia lamentar, falar, meu Deus, agora eu vou ter outro problema, mas eu sei que essa pessoa encarou com muita fé. Não, Deus vai prover, a gente sabe que Deus vai prover, vai ajudar. E foi muito legal ver isso. E esse ato deu 2 meses de respiro para essa pessoa, para ela conseguir se restabelecer e ela conseguir refazer a rota e os planos financeiros dela. Olha que interessante que isso aconteceu. É uma aflição, é uma coisa simples, mas que pode tirar o sono de algumas pessoas. E eu vou falar por mim como homem. Geralmente isso acontece com homens. Problemas financeiros para homens é muito complicado, porque a gente tem aquele espírito de provedor, de que tem que trabalhar. Isso é histórico. Claro, tem a mulher que trabalha, hoje em dia a gente está em 2025, né, gente? Vamos, pelo amor de Deus. Existe o balanço e tal, dentro de um casamento, por exemplo, mas existe essa questão do homem, de prover, de querer trazer recursos, isso é biológico do homem, né? Então, é algo que tira o sono, mas é o bem sofrer. É a gente conseguir sofrer com a melhor forma possível, sabendo que cada aflição que aparece em nossa frente é 1/10 das nossas dívidas passadas. Pelo menos para dar aquela amenizada nos ânimos e a gente conseguir olhar para o futuro, a gente conseguir olhar para depois. Eu trouxe aqui
Mais um trecho do Evangelho, desse próprio item, o item 12, e para mim é um dos trechos mais bonitos do Evangelho, mais esclarecedores. Abre aspas. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem é semelhante ao trabalhador que comparece no dia do pagamento. Uns dirá o patrão: eis a paga do teu dia de trabalho. A outros, aos felizes da terra, aos que viveram na ociosidade, que puseram a sua felicidade na satisfação do amor próprio, dos prazeres mundanos, dirá: nada tendes a receber, porque já recebestes o vosso salário na terra. Ide e recomeçai a vossa tarefa. Às vezes, pessoal, a gente fala: nossa, fulano é tão mais feliz do que eu. Né? A rede social é ótima para isso. Né? A gente vê aquela fração de segundo de uma foto da pessoa em Paris, da pessoa na Europa. É lindo, né? Para causar inveja na gente. Né? Fala: meu Deus, eu aqui na labuta e a pessoa lá em Paris e tudo mais. A gente tem que pôr razão nesse um pouquinho ali para a gente pensar e refletir. Sabendo e conhecendo pessoas, isso para todo mundo, né? Que às vezes peca com a gente, independente do problema, tá? Eu posso aqui descrever qualquer tipo de problema. Mas que a gente vê que é uma pessoa que às vezes nos atinge diretamente, seja lá como for, e fala: meu Deus, essa pessoa não acontece nada com ela, não faz nada com ela, né? A espiritualidade, ela traz para a gente o bem sofrer. Se você hoje está sendo caluniado, está sofrendo, seja lá qual for a aflição que você passa, faça com paciência. Passe com convicção. Passe com crença. Para aquele que deixa de lado muitas vezes alguma oportunidade de melhora, ou ele importuna alguém, ele vai ser cobrado. A gente acabou de ler. Essa pessoa vai ser cobrada. Não que se interesse para a gente, porque é o que eu falei no começo. Gente, não somos detentores da espada. Mas aqui é nível de esclarecimento. E até mesmo para a gente, que talvez desperdice oportunidades de melhora, para a gente se atentar. Espera aí, eu acho que eu estou ocioso. Eu acho que eu estou sentando em cima desse problema. Porque senão, ide e recomeçai a vossa tarefa. Aquela velha máxima: e você teve muito problema com seu irmão? Você teve muito problema com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, seja lá quem for? Não corrigiu? Volta. E a gente sabe disso, né? Mais uma frase, eu estou parafraseando bastante os palestrantes daqui, que eu gosto muito do próprio Guilherme Azeredo, ele fala, né? Conserta aquele problema com seu vizinho lá da esquina, porque na próxima encarnação ele pula uma casa, na outra ele pula outra, na outra ele pula outra, até ele está dentro da sua casa. Essa frase é maravilhosa, né? Essa frase dele. E a gente sempre é suportado, gente. Sempre somos suportados pela espiritualidade. Então, repito a minha reflexão da noite. O quanto nós nutrimos o Evangelho, o quanto nós nutrimos a doutrina de Deus, dos Espíritos, de Deus, claro, dos Espíritos, para que a gente racionalize os nossos sofrimentos. Todos temos. Tivemos a oportunidade de rever o filme do Kardec essa semana. E é tão legal esse filme do Kardec, para quem não assistiu, eu recomendo, porque ele mostra bastante o contexto histórico. E ele mostra um pouco do sofrimento e preocupação de Kardec ao longo da jornada da codificação, da decodificação da doutrina. Principalmente na parte do Livro dos Espíritos do Evangelho. Ele pega bastante... do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns, né? Ele pega bastante essa parte ali desses dois primeiros livros. E é interessante ver que o próprio Kardec, lá no filme, na biografia, Kardec ele fala: nossa, cara, será que eu vou conseguir? E ele fala muito pela espiritualidade, para a espiritualidade: eu espero que eu consiga cumprir o meu dever. E ele fica muito preocupado com isso, porque as aflições vêm.
Vem as pessoas atirando pedras, vem o padre lá que ele era amigo, que atuava lá na escola, na universidade onde ele atuava, falando, olha, volta para Deus, volta para o caminho de Deus, o que você está fazendo é heresia. Então ele tem, não, imagina gente, em 1856 isso acontecendo, né? O quanto aflição Kardec deve ter passado, mas é interessante saber o quanto a esposa dele esteve do lado dele. O quanto a esposa, a Gabriela, né? A Gabriele, esteve do lado dele, falando, calma. É interessante, se a gente faz uma analogia, ela é como se fosse a espiritualidade impulsionando Kardec. Eu gosto muito dessa palavra, ela foi muito o esteio dele, ela foi muito a base de Kardec. E os dois atuam como uma dupla maravilhosa. É gostoso ver aquela química na codificação. É muito legal, recomendo, para ver nessa perspectiva do sofrimento, exatamente do que a gente está falando finalizando esse capítulo aqui no dia de hoje, com a resignação. Então, resignação, a gente volta a falar, é a submissão à vontade de alguém, no caso de Deus, da lei dele, a lei está posta, ou o destino. Porque se eu percorri um determinado caminho e não me lidei bem com esse caminho, eu vou ter que aprender a lidar melhor com ele. Esse é o intuito de aprendizado, a gente cansa de ver a doutrina espírita falando disso. Outro exemplo de filme que eu vi essa semana, e seria impossível não trazer aqui, né? A gente assistiu, recomendo fortemente assistir. Chama-se O Pior Vizinho do Mundo. Alguém já assistiu esse filme aqui? A senhora já assistiu? Gente, só a senhora? Mais alguém assistiu? Assistiu? Eu comecei a assistir aquele filme achando, eu queria assistir um filme de comédia, e esse filme, Flor, eu não sabia, eu fiquei com esse filme na cabeça, do nada apareceu na minha cabeça, eu comecei a falar pra você, né, amor? Nossa, eu tô com uma vontade de assistir aquele filme, juro, eu não tinha assistido, e veio na minha cabeça. Eu acho que era até meu anjo da guarda falando, Tiago, assiste aquele filme que você vai aprender uma liçãozinha ali. Acho não, foi, porque veio a intuição, veio. A gente assistiu, e a gente no final chorando, 2 patetas no final daquele filme. Farei uma sinopse, sem contar o final, claro, tá? Tom Hanks, ator exímio, é maravilhoso, né? Ele faz o papel de um vizinho mal-humorado, pragmático. Vive numa comunidade pequena e ele é pragmático. Ele acorda no horário para fazer a ronda dele, ele é como se fosse o síndico, né? A gente já tem aquele preconceito que síndico é tudo chato, nossa, ele vai pragmático. Mal-humorado, bom dia, senhor, tal, eu esqueci o nome dele. Otto, até porque o nome do filme em inglês é Um Homem Chamado Otto, em inglês, né? Bom dia, senhor Otto, só se for para você. Basicamente é isso, né? E tem gente que faz isso mesmo, vive mal-humorado com a vida, né? Amargurado com a vida, com os problemas. E ao longo do filme dá para entender o porquê ele é amargurado. Né? Não spoilers, sem spoilers, mas só uma coisinha. Ele tem uma tragédia na família dele. Então ele é amargurado por causa dessa tragédia. E aí, vizinha da frente muda um casal, nossa senhora, de uma mexicana, casado com um cara que ele chama, fala assim, nossa, você casou com um homem prestável, porque ele era atrapalhado, ele não conseguia consertar nada, e o Otto muito prestativo, né? Ele tentando ensinar a esposa a dirigir, ele mesmo não conseguia estacionar o carro, aí o Otto fala, sai daí, vai, deixa que eu ensino. Sabe aquela pessoa impaciente, que não deixa nada acontecer? E o legal é que como essa vizinha foi entrando na vida dele, e ele é amargurado, sem mais propósito de vida, porque ele era sozinho, e aí assistam o filme, eu não vou contar o porquê, tá? Ele era amargurado por causa desse motivo, e ela vai aos poucos, como se fosse um anjo da guarda. Eu cheguei até a falar para a Camila, falei, não, Camila, não é possível, essa menina é um anjo da guarda, daí no final vai mostrar que ela é uma pessoa que os outros vizinhos não viam, alguma coisa assim. Não é, na verdade o filme é bem pé no chão mesmo, tá? Não tem nada sobrenatural ou espiritual nele.
Ela era uma vizinha assim, amorosa mesmo, às vezes até chata de entrar, de falar, olha, eu trouxe um negócio, entrava na casa dele, inconveniente, obrigado, Flor, pela palavra, trouxe aqui para o senhor, não sei o que, ele, calma, você está entrando na minha casa, mas o quanto isso foi trazendo leveza para a vida dele, o quanto essa vizinha foi trazendo objetivo para ele. E só vou contar uma partezinha, de novo, pode ficar tranquilo, não vou dar spoiler nenhum. Por 3 vezes no filme ele tenta se matar. Ele tenta se matar. E o filme tem hora que é comédia, tem hora que vira um drama, que fala, nossa, ele tenta. E por alguma razão a vizinha atrapalha. Gente, Deus coloca pessoas na nossa vida. Deus vai bater no carro de trás do amigo e vai falar, eu te dou 2 meses de solução para você. Calma. Deus sempre vai prover. Cristo sempre vai prover. Recomendo fortemente, assistam, o pior vizinho do mundo. E prepare-se, tá? Afinal, se lavem, chorem para quem chora em filme. Nível Marley e eu do cachorro lá, tá? Se prepara, mas assistam, vale cada momento. Eu começo a lacrimejar só de lembrar. É lindo, lindo. Item 13. Então falamos do item 12, dessa resignação, a gente pagar um centésimo, da gente ter esse suporte, bem sofrer. O item 13 do Evangelho, ele começa assim, eu trouxe um pedacinho aqui, abre aspas, o homem pode aumentar ou abrandar o amargor de suas tarefas, pela maneira de encarar a vida terrena. Ainda pego o exemplo do Otto no filme. O Otto, ele foi abrindo o coração dele, por mais amargurado que ele era, não é? Ele foi abrindo, porque ele começou a nutrir exatamente o que falamos agora. Ele começou a nutrir esse carinho da vizinha, que tinha 2 filhos pequenos ainda, inclusive, que via ele como herói. Olha que engraçado, gente. A gente consegue... E a leveza da criança, isso, cara, tem contexto nesse filme de todos os ângulos. As crianças traziam leveza e falavam, como eles tinham essa descendência de mexicano, então a menininha gostava muito de brincar com os bonequinhos de luteador, né? Eles de luta livre, com máscara e tal, e eles falavam, luteador Otto, né? O abuelo Otto, luteador abuelo Otto, né? E viam ele como herói, porque ele ia lá, ele consertava a janela da mãe, ele ajudava a mãe a dirigir o carro. Então as crianças viam ele e falavam, nossa, ele é legal. E nós no filme falamos, não, ele não é legal, ele é chato, ele é mal-humorado. Ele quase chutou um gato, que dá uma raiva nisso, né? Nessa parte, depois ele adota o gato, mas enfim, já estou falando demais. É muito legal, é o sutil, porque o Otto, por mais amargurado que ele era no filme, ele abriu o coração dele. Então façamos igual o Otto. Gente, se um cara mal-humorado igual ele conseguiu, a gente consegue. A gente consegue. E ele foi abrindo esse coração. O quanto, reflexão da noite, o quanto a gente nutre a doutrina dentro da gente. Para finalizar, empresto só a primeira parte do item 14, logo, é o último item desse capítulo, que fala sobre suicídio e loucura. Abre aspas, a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. A frase já fala por si só. Nós amarguramos os nossos problemas. Nós amarguramos nossos problemas. Uma vez que a gente coloca razão em cima disso, sai um peso das costas. A gente começa a passar a perceber as oportunidades que Deus e Cristo nos proporcionam no dia a dia. Certa vez, termino com a história e vou terminar com uma musiquinha de 2 minutos apenas, 2 minutos e meio, para a gente prestar atenção na letra. Vou relembrá-los de uma história do Chico, tá? O Chico, ele estava passando por uma amargura,
familiar. Olha só, até o Chico tinha problema familiar, gente. Por que não a gente não vai ter, né? E estava difícil ele suportar, até que ele pede ajuda para Emmanuel. Fala, Emmanuel, me ajuda. Estou tão amargurado com esse problema com a minha família. Faz um favor para mim. Leva a mensagem para nossa Santíssima Mãe Maria. Pede para ela um conselho. Traz um conselho dela para mim. Aí Emmanuel, tá bom. Passado alguns dias, ele retorna. Chico, eu tenho a sua resposta. Né? Chico, curioso, quem não estaria recebendo diretamente de Maria um conselho. Aí Emmanuel fala para ele, Chico, ela mandou dizer para o senhor, tudo passa. Isso também vai passar. Frasezinha que eu tatuaria no meu braço, essa frase para eu lembrar sempre. Com certeza, tudo passa. Vou terminar nosso estudo de hoje com uma musiquinha, eu espero que esteja funcionando aqui ainda, eu acho que está. 2 minutos e meio, e eu convido vocês a prestarem atenção na letra, tá? Deixa eu reconectar aqui. Está conectado. Eu posso, eu crio, o que penso eu atraio, minha mente é meu poder, eu vim para vencer. Sou amor, sou assim, sonho com fé, colho realização. Cada passo que eu dou tem intenção, atraio bênçãos com gratidão. O universo me escuta, me entende, tudo flui, tudo vem, tudo rende. Sou digna, sou forte, sou capaz, minha jornada é de paz. Eu sou do medo, abraço a fé, confio na vida como ela é. Minha energia é meu imã natural, eu atraio o bem essencial. Eu sou, eu posso, eu crio, o que penso eu atraio, minha mente é meu poder, eu vim para vencer. Música linda, né? Letra linda. Com essa boa energia. E a gente agradece a oportunidade, levando o nosso pensamento maior, e que seja diferente. Agradecemos ao Senhor, nosso Pai, agradecemos ao Mestre Jesus,
espiritualidade, em especial os trabalhadores das casas, nos garante a defesa, os aprendizados, nos prepara para o bem nos prepara com a certeza de que passamos por um processo educativo, um processo de transformação, um processo que permeia a nossa melhora. Não importa quanto ele vai passar, claro, não preocupa, mas não importa saber, sabendo que eu tenho fé, que quero redimir, e busco a melhora, a melhoria.